Logo depois da Segunda Guerra, a criação do Tribunal de Nuremberg, que recebeu tantas críticas, mas significou realmente, no meu entender, um marco, no sentido de cristalizar a ideia de que a comunidade internacional ela tem direito a ver punidos aqueles que colocam em risco a paz da própria humanidade, a sobrevivência da própria humanidade. Então, esta ideia de que a sociedade como um todo tem direito ao processo, julgamento e punição dos culpados pelos crimes mais graves, começou em Nuremberg e culmina com a criação do Tribunal Penal Internacional. É um tribunal permanente, não é um tribunal como foi o de Nuremberg, criado pelos vitoriosos para julgar os vencidos. Não, é um tribunal que tem competência somente para julgar os crimes mais graves contra a humanidade, que tem uma competência que, vamos dizer, não veio para substituir o Poder Judiciário dos Estados, mas que pode atuar sempre que um Estado não tem condições, ele próprio, de processar e julgar os acusados de cometer esses crimes. Então, veio ocupar um espaço necessário, na medida também em que se ampliam, lamentavelmente, esses crimes de caráter internacional. A senhora pode citar alguns exemplos marcantes da atuação desse tribunal? Bom, o tribunal ele foi criado em 98, mas, na verdade, ele começou a funcionar em 2002, quando completou o número de 60 estados que aceitaram a jurisdição do tribunal. O tribunal nós chamamos de TPI, é mais fácil abreviar. E hoje já conta com 107 estados membros. O tribunal tem, portanto, poucos julgamentos no momento. Ele está com quatro pessoas acusados presos, está com 3 processos em andamento, todos eles envolvendo conflitos armados em países da África, conflitos que resultaram na morte de centenas de milhares de pessoas. E o promotor do tribunal decidiu que esses primeiros casos deveriam ser casos emblemáticos. O primeiro caso, que foi o caso, inclusive, que a minha Câmara atuou, foi um caso de utilização de crianças em conflitos armados. Este é um problema atual, de uma atualidade muito grande, e como um câncer que tem dominado os países que estão em conflitos armados, que é a utilização de crianças cada vez menores como soldados. Então, o primeiro caso do tribunal foi o caso de um líder de uma milícia armada, milícia esta, a qual 50% dos membros eram crianças, menores de 15 anos de idade. Abominável. Então, abominável e um caso emblemático. Está já na fase final de julgamento. Outros 2 casos também referentes à República Democrática do Congo, em que há uma série de acusações de prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e entre eles a prática de estupro, que é também uma prática comum em situações de conflito armado desde que o mundo é mundo. As mulheres sempre foram o butim, vamos dizer, o prêmio dos vencedores, e mais do que o butim, agora as mulheres nos conflitos armados modernos passaram a ser arma de guerra. Então, o estupro massivo de mulheres no meio de conflitos armados é a prática de vencer o inimigo. É uma das armas que se utiliza para vencer o inimigo. Então, no meu entender, o fato de o Tribunal Penal Internacional estar lidando com este tipo de casos manda uma mensagem muito clara. A mensagem é a de que a comunidade internacional não vai tolerar a impunidade dos que praticam esses crimes. Não vai ter fronteira para esses crimes. Não vai ter fronteira, não vai dar o porto seguro onde os autores desse tipo de crime abomináveis possam simplesmente, após um determinado período, após utilização de centenas de milhares de crianças que têm as suas vidas destruídas pelos conflitos armados, ou mulheres que foram estupradas, ou vilas inteiras que foram destruídas, e os autores desses delitos depois encontram refúgio em algum lugar sossegado onde podem usufruir a paz e a tranquilidade dos seus últimos dias. Esta é a mensagem de não tolerância à impunidade.
E eu acho que esse é o marco mais importante da criação do Tribunal Penal Internacional. Tá certo. Doutora Silvia, eu vou pedir licença para a senhora. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo entrevista com a juíza do Tribunal Penal Internacional, doutora Silvia Helena Steiner, que também foi desembargadora federal e membro do Ministério Público Federal. Doutora, a senhora vai discutir 10 anos, né? Surgiu em 98, 2008, avanços e desafios. Queria que a senhora nos passasse aí em primeira mão qual vai ser o mote dessa palestra da senhora e o que a gente pode esperar desse Tribunal Penal Internacional. Bom, em termos de avanços, eu acho que o tribunal, nos últimos, a partir do momento em que entrou em funcionamento, como eu falei, em 2002, já está com vários casos em andamento, já está mandando, vamos dizer, a sua mensagem, dizendo a que veio, e, inegavelmente, acho que avançou muito. A comunidade internacional começa a perceber um tribunal realmente imparcial, um tribunal independente, um tribunal que não aceita pressões políticas de nenhuma espécie e que está lá colocado à disposição dos Estados. Não é um tribunal que veio para disputar com os Estados, mas sim para servir de alternativa, inclusive quando os Estados não têm condições de proceder a julgamento. Os casos que temos em andamento atualmente foram os próprios Estados que nos pediram para que o tribunal atuasse, à exceção do caso de Sudão, de Darfur, que foi enviado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu acho que isto mostra que o tribunal já nasceu com legitimidade, com credibilidade, os critérios de escolha dos juízes. Eu acho que tudo isso para mostrar que não é um tribunal político, como muitos temiam no começo, que tivesse vindo para selecionar alguns pobrezinhos para serem julgados. Então, acho que esta ideia está se desfazendo e cada vez mais estados estão aderindo. Desafios, acho que ainda muitos. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, não tem polícia, não tem poder coercitivo próprio. Ele depende exclusivamente da cooperação dos Estados que aceitaram se submeter à jurisdição. Então, quando um Estado ratifica o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, esse Estado também se obriga a cooperar com o Tribunal. Nós dependemos de cooperação para tudo, para investigar. O promotor depende de cooperação do Estado para investigar, para entrevistar testemunhas, para buscar o corpo de delito, vestígios do crime, para proteger testemunhas, vítimas e testemunhas.